Olá, caríssima aluna! Olá, caríssimo aluno! Nesta videoaula vamos tratar dos princípios e também das atividades envolvidas no planejamento e controle da produção. Vamos aos objetivos. Nesta aula teremos como objetivos conhecer os princípios para o adequado planejamento e controle, entender as implicações do suprimento e da demanda sobre o planejamento e também compreender como são realizadas as atividades de planejamento e de controle. Planejamento e controle se refere a toda aquela atividade que a gente vai desenvolver para conciliar o que o mercado requer, ou seja, a demanda, e os recursos da operação que nós temos. As atividades a que nos referimos aqui são aquelas que vão dar os sistemas, os procedimentos e também vão nos dar as decisões, que vão nos conseguir nos direcionar em relação a esses diferentes aspectos do suprimento e da demanda. Planejamento e controle tem uma distinção, embora eles sejam ditos muitas vezes como faces de uma mesma moeda. Enquanto o planejamento está preocupado com a formalização do que se pretende que aconteça num determinado momento no futuro, o controle já vai ser aquele processo que vai lidar com as variações, vai se preocupar em redesenhar a curto prazo o que deve ser feito, aquele processo que vai intervir de fato na operação para que se alcance os objetivos predeterminados. A importância do planejamento e o controle ela vai ser maior ou menor conforme o horizonte de tempo do planejamento. Slack nos apresenta nesse diagrama uma relação entre essas duas variáveis, a importância que é dada ao planejamento e controle e o horizonte de tempo. Inicialmente, faremos um planejamento e um controle de longo prazo. Para isso, vamos utilizar previsões de demanda agregada, ou seja, uma previsão mais abrangente da produção. Slack utiliza um exemplo interessante que podemos aproveitar aqui, que é um do hospital. Então, o hospital vai fazer um planejamento nesse horizonte de longo prazo em termos de pacientes. Ele não vai entrar no detalhe nos tipos de atendimentos que vão ser feitos, que são inclusive muito variados, Por exemplo, ele poderia fazer uma projeção de que vai atender 5.000 pacientes por mês. Isso seria uma análise do tipo previsão de demanda agregada. Os recursos também vão ser previstos dessa maneira, inclusive com um foco, talvez, uma preocupação muito mais financeira do que quantitativa. Naturalmente também, os objetivos da organização, que serão um desdobramento provavelmente do seu plano estratégico, vão ser estabelecidos em grande parte também nessa mesma perspectiva financeira. Quanto nós vamos gastar com cada recurso. Vamos olhar, se você verificar ali, numa perspectiva muito mais anual, talvez semestral, trimestral, ou até mensal, dependendo do tipo de negócio, do que muito mais voltada para dias ou horas, que seriam os horizontes de planejamento a médio e curto prazo. Veja que a quantidade de atividade de planejamento é muito maior do que a de controle nesse momento. Afinal de contas, não tem muita coisa para controlar ainda. Passamos na sequência ao planejamento e controle de médio prazo. Aí nós vamos começar a desagregar aquela previsão que a gente tinha feito para a demanda. Aí nós vamos começar, por exemplo, a fazer, vamos considerar lá o exemplo do hospital, um desdobramento dos casos de emergência que vem por acidente, os tratamentos oncológicos, etc, etc. Também ainda em quantidade, sem particularizar muito por tipo de atendimento. Vamos também determinar os recursos, e aqueles recursos também que vão atingir determinadas contingências, e vamos verificar que os objetivos eles vão continuar sendo estabelecidos em termos financeiros, e precisam ser, mas a gente começa a desdobrar eles muito mais em quantitativos operacionais. O foco e o horizonte de análise serão dias, semanas, meses. No horizonte mais próximo do operacional, nós temos um planejamento em termos de dias e, num contexto diário, por horas mesmo, em que vai ser feito o planejamento e o controle de curto prazo. Nesse caso, a gente vai usar previsões de demanda totalmente desagregadas ou reais. Vamos fazer as intervenções dos recursos para corrigir. Aqui é muito forte a presença do controle. Veja o quanto que o controle aumenta em relação ao planejamento. E vamos fazer também possíveis ajustes nos objetivos que tínhamos em cada situação, nas situações ad hoc, vamos dizer assim, contingenciais. A pressão
né, das necessidades de suprimento. Para se atingir aquela necessidade da demanda, vai gerar alguns efeitos, né, sobre o processo de planejamento e também sobre o processo de controle. O primeiro aspecto é a incerteza. Em certos aspectos, algumas atividades elas possuem maior previsibilidade do que outras. Então, quando a gente tem pouca previsibilidade dessas atividades, provavelmente, né, nós teremos um controle mais complicado e um planejamento um pouco menos preciso. Aqui temos duas situações contextualizadas aí com a nossa região. A primeira é um caso, por exemplo, de um desfile, né, a cidade realiza, né, um desfile de aniversário, e nesse desfile, com frequência, a gente observa que pode ter algum atraso, algumas coisas acontecem de forma diferente do previsto, né? Mas veja a complexidade também de planejar uma atividade como essa, né? A previsibilidade dela vai ser muito baixa, então a gente não consegue alcançar, né, com precisão todas aquelas questões. Já uma sala de aula, depois que você já tem os alunos todos matriculados, né? O semestre já começou, de certa forma existe uma estabilidade. As aulas já estão planejadas, os dias já estão certos, os horários já estão definidos, os alunos são os mesmos. Em teoria eles vão prosseguir até o final do semestre, né? Sendo aqueles mesmos alunos, daqueles mesmos horários. Então a gente vê uma diferença muito grande da previsibilidade, né, entre as duas atividades. Uma com maior incerteza e outra com menor incerteza. Algumas operações elas vão conseguir prever a demanda com maior precisão do que outras. E aí nós vamos ter a demanda dependente, é quando ela é relativamente previsível, porque depende de algum fator conhecido. Por exemplo, um gerente que é encarregado dos pneus de veículos numa montadora de veículos. Já se tem um plano durante o mês de todos os pedidos que foram feitos daqueles veículos, né, e ele vai ser responsável por fazer a compra e estocar os pneus necessários para fabricar aqueles carros. Então já existe uma expectativa. A demanda ela depende desses pedidos que foram feitos. Agora veja a situação da demanda independente. Vai ser aquela em que não tem possibilidade de prever os pedidos dos clientes. Aí poderíamos imaginar, né, e é um exemplo interessante que o Slack traz, de um gerente encarregado dos pneus em uma empresa prestadora de serviço de venda e troca de pneus. Nessas empresas, aleatoriamente, de certa forma, os clientes vão aparecer quando furar um pneu, quando cortar um pneu, quando o pneu, ele perceber que o pneu, né, passou da validade ou que tem danos que justifiquem fazer a sua troca. Então não tem muito como ele pode calcular médias dos últimos meses, ele pode ter alguns mecanismos de previsão, mas ele não tem uma relação de dependência dessa demanda com um pedido, por exemplo. O pedido ele acontece aleatoriamente. Temos várias situações parecidas. Imagine, por exemplo, o supermercado também, né? Uma outra questão que se coloca é a resposta em que a produção, né, a questão dos próprios suprimentos, vão se dar em relação à demanda. Então nós vamos ter 3 estratégias que podemos ter, né, em termos de planejamento. Nós podemos produzir para estocar, a gente pode produzir sob encomenda ou ainda obter os recursos e ficar aguardando a encomenda. Na primeira situação de produzir para estocar, os bens e serviços vão ser produzidos com antecedência, independentemente de qualquer pedido. É o caso da cervejaria, do cinema e, de maneira geral, todas as situações de produção contínua. A gente tem uma certa previsibilidade na demanda. Então a gente já sabe que provavelmente, né, a produção poderá se manter naquele determinado nível que vai alcançar um determinado número de clientes. Uma outra situação é a de obter recursos sob encomenda. Nessa situação, a maioria dos recursos para satisfazer os clientes eles são mantidos em estoque. Um restaurante já espera mais ou menos uma determinada quantidade de clientes por dia. Como não dá para ele produzir antes para estocar, né, ele vai comprar, né, a sua matéria-prima antes, esperando aquela demanda. Então é um pouquinho diferente, né? Numa terceira situação, temos a situação de produção sob encomenda. Cada pedido vai acionar as atividades de planejamento e controle para organizar sua produção. Como exemplo, a gente tem a construtora e tem, por exemplo, também uma empresa de organização de eventos. À medida que alguém compra uma casa ou compra um apartamento, né, aí a gente vai acionando as atividades de comprar matéria-prima, de construir tudo. Veja que em alguns casos, nós vamos ter também uma situação de produzir para estocar em construtoras, né? Você está fazendo um prédio bem grande,
Algumas unidades vão ser vendidas antes do prédio começar a ser construído e outras vão ser compradas depois, até depois que o prédio estiver pronto. Então mistura um pouquinho as duas situações. E no caso de organização de eventos, só faz sentido eu organizar, por exemplo, um casamento ou uma festa de formatura, né, se eu tenho uma encomenda feita. Eu começo a comprar as coisas e acionar os prestadores de serviço que eu vou precisar. Nós falamos de atividades do planejamento e controle. E que atividades seriam essas? Nós temos 4 grupos de atividades: o carregamento, o sequenciamento, a programação e o monitoramento e controle. E cada um procura responder a uma demanda que nós temos quando estamos planejando ou controlando. O carregamento nos ajuda a saber quanto a gente deve fabricar. O sequenciamento nos diz em que ordem nós vamos fazer isso. A programação nos ajuda a definir quando fazer. E o monitoramento e controle vai ser a ferramenta que vamos utilizar para verificar se estamos seguindo esse plano. O que fazer, quando fazer, em que ordem fazer, quanto fazer. O carregamento, a primeira atividade, é o volume de trabalho que vai ser alocado a uma parte de uma operação. Vai ter que levar em conta apenas o tempo valioso de operação, ou seja, o tempo efetivamente disponível para o trabalho produtivo. Não dá para a gente levar em conta simplesmente o tempo de disponibilidade do equipamento, já que nós vamos ter perdas. E nós já vimos que nós podemos ter perdas em relação à qualidade, em relação à velocidade e em relação à disponibilidade. No que se refere ao sequenciamento, nós vamos tratar nele das decisões de priorização que são tomadas quando o trabalho de qualquer parte da operação tem que ser iniciado. Nós temos algumas heurísticas que a gente pode utilizar, né, algumas regras que a gente pode utilizar para poder decidir o que vai ser feito primeiro. A primeira delas é a prioridade do cliente. Às vezes nós vamos definir se é algum cliente que é mais importante ou algum cliente que foi contrariado em alguma situação ou algum cliente que tem alguma emergência. Ele vai ter o seu trabalho, o seu pedido realizado primeiro. Isso vai ser comum, por exemplo, no hospital. No hospital, o pessoal vai ser treinado para poder selecionar os casos de maior urgência. Independente da ordem que as pessoas chegam, aqueles que têm maior urgência vão ser atendidos primeiro. Outro critério pode ser a restrição física. Dependendo do tipo de atividade envolvida no processo produtivo, a gente vai ter que definir uma ordem pelas características daquele processo. Um exemplo é a lavanderia, em que a gente vai ter que lavar primeiro talvez as peças brancas e depois lavar as coloridas. Mesmo se as peças brancas tiverem chegado de um pedido posterior, a gente vai ter que inverter a ordem, não tem jeito. Outro critério é a data prometida. Então nós podemos também priorizar ou definir a ordem de acordo com a data que foi pactuada em contrato com o cliente. Aquela data em que a gente definiu que a gente entregaria o produto ou serviço. Então quem vai ter que ser entregue primeiro, a gente faz primeiro, não tem jeito. Outro critério, e você já deve ter visto essa sigla antes em gestão de materiais, é utilizar a lógica de que o último que entra é o primeiro que sai. Last in, first out. LIFO, né? Então esse método ele vai ser escolhido por razões práticas. Um exemplo muito simples que a gente tem no livro aí é o do elevador, né? Então, quando o elevador está bem cheio, a última pessoa que entrou é a que sai, por razões lógicas, não tem jeito. Não vai dar muito certo se você tentar usar a mesma lógica numa clínica. Você imagina, né? Tá todo mundo lá esperando o atendimento, aí uma pessoa chega por último e é atendido primeiro. O pessoal vai brigar, não vai dar certo. Nessas abordagens, geralmente a gente usa uma fila. E a fila é a ideia do FIFO, né? First in, first out. Primeiro que entra, o primeiro que sai. Nessa lógica, nós vamos atender primeiro o primeiro pedido que entrou na fila, que chegou ao sistema. Então, qualquer uma das filas de atendimento que você imaginar, geralmente a lógica utilizada em pedidos também de produção nas fábricas, geralmente vai seguir aquela ordem que o pedido foi feito. A gente poderia ter muitos outros exemplos. Ainda, o tamanho, o tempo de atravessamento também da produção vai contar também na decisão. Se você tem uma operação que é mais longa, então primeiro você vai fazer a tarefa que for de tempo total mais longo. A vantagem que a gente tem nisso é que a gente vai ocupar os centros de trabalho dentro da operação
por longos períodos. Então você consegue uma taxa de ocupação boa e desperdiça menos, né, no processo. O problema é que os trabalhos que forem assim pequenos em andamento ao longo da operação vão ocupar tempo em cada centro de trabalho em razão da necessidade de tempo de preparação entre um trabalho e outro. Entretanto, apesar de você poder ter uma utilização alta, né, essa regra não vai levar em conta a rapidez ou a confiabilidade ou flexibilidade. Você apenas aproveita melhor, né, essas etapas mais longas. Quando você tem uma operação mais curta, aí você faz primeiro aquela tarefa que tem um tempo total mais curto. Isso vai ser muito interessante quando você tem uma necessidade, principalmente de caixa, né? Eu tenho um monte de coisa para poder fazer, um monte de pedidos de vários clientes. Qual que é o mais curto? Ah, esse aqui. Como nós estamos precisando de dinheiro, vamos fazer ele primeiro, que a gente já fatura e recebe o dinheiro. Veja que é uma lógica um pouco diferente. A desvantagem é que você pode reduzir a produtividade com isso, porque provavelmente você vai ter um tempo de setup entre um serviço e outro. Se você está fazendo vários serviços pequenininhos no início, você vai ter que fazer vários setups. E aí você pode fazer com que atrase, de repente, alguma operação, né? E isso torna um pouco complexo. Vai exigir muita flexibilidade do processo também, o que pode encarecê-lo. Bom, uma vez que a gente sequenciou o trabalho, a gente vai fazer a programação do trabalho, né? A gente vai elaborar um cronograma detalhado, né, mostrando-se em que momento que os trabalhos devem começar e quando devem terminar. Muitas vezes eles são feitos em termos semanais e diários. E a área de programação e controle da produção, PCP, geralmente que faz isso. A ideia é que a gente vai definir aqui quanto a gente vai fabricar, quando a gente vai fabricar e quem serão as pessoas que vão fazer e em que turnos elas vão fazer. A gente vai precisar definir escala de trabalho. E isso é uma das coisas mais difíceis que existe, né? Muito trabalhoso. Envolve várias questões, inclusive legais e de políticas da empresa, e não é uma questão só, uma decisão só quantitativa. Ela envolve outras questões também, mais qualitativas na decisão. Frequentemente para isso a gente usa o gráfico de Gantt. O gráfico de Gantt, ele enumera as atividades que vão ser desenvolvidas, pode ser também os produtos que vão ser fabricados. E para cada produto ou atividade que vai ser feita, nós vamos definir quando vai ser feito. Então essas colunas aqui estão identificando, pode ser os horários ou os dias. Nesse caso aqui é uma programação semanal, né? E aqui com as barrinhas pretas, estamos representando quando a gente programou para aquilo ser feito. Ou seja, estamos representando planejamento. Por exemplo, a atividade de desenvolver as prateleiras foi planejada entre terça e segunda aqui. E com os símbolos azuis aqui, com essas barrinhas azuis, estamos indicando efetivamente o andamento real e para o que ele aponta. Esse risquinho vermelho indica para a gente em que momento que nós estamos. Estamos aqui, né, nesse exemplo aqui na quarta-feira, né? Então a gente já tem um andamento aqui que indica que na quinta-feira vai ser finalizada a mesa conforme o planejamento. Agora as prateleiras estão um pouquinho, né, abaixo do planejado. Talvez amanhã seja interessante, né, verificar o que está acontecendo para que o processo consiga atingir de fato o que foi planejado. Então é uma ferramenta simples de utilizar. Os softwares ERP do mercado e várias ferramentas de PCP já tem esse tipo de diagrama pronto. Então você traz as informações do planejamento, ele te ajuda a montar visualmente e é uma ferramenta fundamental. Quando nós programamos, nós temos que decidir se a gente vai programar para frente ou para trás. O que é isso? Normalmente, quando o pedido é feito, é definido um prazo para entrega. Eu posso começar a fazer agora, se eu acabei de receber o pedido, ou eu posso escolher começar o pedido somente no momento em que seja possível, sem sofrer um atraso. Ou seja, eu conto de trás para frente, né, quando eu devia começar. Considere um exemplo, para a gente entender isso melhor, de uma lavanderia. Essa lavanderia ela funciona, né, no horário comercial, começa as suas atividades às 8. Então imagine que são coletadas algumas roupas às 8 da manhã e que o cliente ele vai retirar as roupas às 16 horas à tarde. A gente sabe também que as tarefas elas já têm uma duração média, né? Por exemplo, a tarefa de passar tem uma duração média de 1 hora, a de secar 2 horas e a de lavar 3 horas.
Se a gente considerar uma programação do tipo para trás, ou seja, iniciando o trabalho no último momento possível, nós poderíamos começar, né, ou precisaríamos começar a lavar às 10 horas, né, que aí 3 horas depois, né, nós teríamos 13 horas, né, aí nós começaríamos a secar. Como secar demora 2 horas, nós terminaríamos, né, isso aí às 15 horas. E aí nós teríamos mais 1 hora para poder passar, entregando direitinho a roupa às 16. Agora, se a gente começa, né, com uma lógica de programação para frente, iniciando o trabalho logo que chega, a gente já começa a lavar então às 8 horas, que é a hora que começa o expediente e a hora que a gente coletou o pedido. Como demora 3 horas, às 11 a gente vai começar a secar, que como demora 2 horas, nós terminaríamos, né, e deixaríamos o serviço pronto às 13 horas. Bom, que vantagens e desvantagens existem em cada abordagem? No caso de programar para frente, nós vamos ter alta utilização do pessoal. Os trabalhadores sempre vão começar a trabalhar para manter-se ocupados. E é mais flexível, né? As folgas de tempo que a gente vai ter no sistema vão permitir que o trabalho inesperado seja programado. Por exemplo, se aparece alguma coisa de repente às 10 ou 11 horas lá, a gente consegue dar uma resposta e o serviço de 16 já está pronto. No caso da programação para trás, que vantagens que a gente tem? Os custos vão ser mais baixos com materiais, os materiais não são usados até que tenham de ser, e isso vai retardar assim, a agregação de valor até o último momento. Fica menos exposto ao risco no caso de mudança de programação pelo cliente e tende a focar a operação nas datas que foram prometidas ao cliente. Bom, falamos, né, da etapa de programação e agora, uma vez que tudo está planejado, o trabalho está em operação, nós precisamos fazer o monitoramento e o controle. Agora, cada parte da operação vai ser monitorada para garantir que as atividades que foram planejadas de fato aconteçam. Qualquer desvio de planos pode ser retificado por alguma intervenção na operação. Veja na figura que a produção de um centro de trabalho vai ser monitorada e vai ser comparada com o plano que indicaria o que aquele centro de trabalho, né, precisaria fazer. Algum desvio que acontecer vão provocar um replanejamento. E aí nós vamos fazer uma intervenção nesse centro de trabalho e a gente espera que isso vai garantir que o novo plano seja executado. Eventualmente, algum desvio posterior que vai ser monitorado, vai ser novamente comparado e a atividade vai ser replanejada e isso fica em um ciclo contínuo. Além de entender as atividades ligadas ao processo de planejamento e controle, é importante, especialmente no que diz respeito ao controle, a gente entender bem a diferença entre o sistema empurrado e o sistema puxado. Em um sistema de controle que é empurrado, as atividades são programadas por meio de um sistema central e são completadas na linha de produção com as instruções centrais, tipo um sistema ERP mesmo faz. Cada centro de trabalho empurra o trabalho sem levar em consideração se os outros podem utilizá-lo. Veja na figura que há alguns estoques entre cada fase do processo. Está representado aí com essas máquinas, né? Tem 3 máquinas. E aí nós vamos fazendo estoques ao longo do processo. Como consequência, a gente encontra alguns problemas, né? Existe tempo ocioso, esse estoque pode gerar algumas filas também. Em contraste, a gente tem a situação de baixo, que é do sistema puxado. Nesse caso, o ritmo e as especificações do que vai ser feito vão ser estabelecidos sempre pela estação de trabalho, vamos chamar assim cliente, ou seja, que seria a próxima no processo. E ela vai puxar o trabalho da estação que vem antes. Dessa forma, quem é o gatilho para mover cada parte do processo produtivo é essa próxima etapa do processo, que vai ser chamada do cliente. E ele que vai acionar o fornecedor, ou essa etapa anterior do processo, dentro dessa lógica. Se alguma requisição não for feita, né, por esse cliente para trás, ele não vai estar autorizado a produzir nada ou movimentar qualquer material. Fica parado mesmo. A gente consegue, com isso, reduzir o estoque praticamente a zero, que é a ideia, inclusive, do Just-in-Time, né, que a gente já conhece, o JIT, é esse princípio aqui. Ao final dessa videoaula, esperamos que você tenha entendido os princípios para o adequado planejamento e controle, que você também tenha compreendido as implicações do suprimento e da demanda para o planejamento, e que você também tenha entendido como são realizadas as atividades de planejamento e controle numa organização. Caso tenha dúvidas, entre em contato. Até a próxima!